Você vai conhecer a história bíblica do homem que tocou na arca e morreu. Uzá é o nome dele. Uzá e Aiô estavam transportando a arca do Senhor a serviço do rei Davi. Eles usavam uma carroça para transportar a arca da aliança, quando de repente os bois se desequilibraram e a arca do Senhor ameaçou a cair. E foi aí que Uzá, com boa intenção, tocou na arca para ela não cair. Porém, essa atitude lhe custou a própria vida. Fica neste vídeo que eu vou te explicar o porquê tudo isso aconteceu. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Seja bem-vindo. Meu nome é Christian e este é o canal Teologia. E você está no quadro Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje: o homem que tocou na arca e morreu, a irreverência de Uzá e o seu castigo. Verdade prática: fazendo certo do jeito certo. Não adianta fazer o certo, mas do jeito errado. Objetivo: após esta aula, o aluno deverá estar apto a identificar por que Uzá foi punido por tocar na arca da aliança, reconhecer qual foi o erro de Davi ao transportar a arca da aliança e, terceiro, entender quais as lições podemos aprender com o episódio de Uzá e Davi em 2 Samuel 6, do 1 ao 9. Versículo-chave: porém Samuel disse: tem porém porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiro. 1 Samuel 15, 22. Através desta aula, vamos entender por que Uzá estava errado e foi cobrado severamente por ter tocado na arca do Senhor, mesmo tendo boa intenção. Texto bíblico, 2 Samuel 6, versículos 6 e 7. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vamos ficar com esses dois versículos. Se você já conhece a passagem, diz nos comentários: eu conheço. E se você ainda não conhece esta passagem, diz nos comentários: eu não conheço. Porque Uzá estava errado e foi cobrado severamente. A arca da aliança não era um objeto comum, era símbolo máximo da presença de Deus entre o povo de Israel. Ela continha as tábuas dos 10 mandamentos, um vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. Confere Hebreus 9:4. Por isso, era considerada extremamente sagrada. Deus havia dado instruções específicas sobre como a arca deveria ser tratada, e qualquer violação dessas instruções era uma ofensa direta à santidade de Deus. Por isso, Uzá errou severamente em tocar na arca. Uzá tocou para impedir que ela caísse da carroça. Embora a sua intenção foi boa de proteger a arca, ele violou a ordem divina. Havia uma ordem expressa antecipadamente na lei do Senhor para que não fizesse isso. Uzá então ignorou essa ordem e tocou na arca. A arca, ela só poderia ser tocada pelos levitas da família de Coate, e mesmo assim eles deveriam carregá-la com vara sobre os ombros, sem tocá-la diretamente, conforme escrito em Números 4:15. Que assim diz: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo,
mas no santuário não tocarão, para que não morram. E este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então essa lei era sob pena de morte. Essa instrução e ordenança do Senhor era sob pena de morte, tal que assim o fizesse. Com isso, a atitude de Uzá foi uma falta de reverência, porque ele era conhecedor das leis de Deus. O ato dele demonstrou uma desobediência direta à santidade de Deus. Ele tratou a arca como um objeto comum, em vez de reconhecer que ela representava a presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em 1 João que toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Porém, na lei, essa atitude de tocar na arca era uma ordem expressa de Deus que, ao ser negligenciada, Deus antecipadamente os havia avisado que a consequência seria consequência de morte, conforme escrito em Números, capítulo 4, versículo 15. Por isso, Deus não o teve por inocente, e foi severa a punição. A morte de Uzá pode parecer dura, mas ela serve como um lembrete solene da santidade de Deus e da necessidade de obedecer às ordens de Deus. Deus não tolera a irreverência, especialmente quando envolve algo tão sagrado como a Arca da Aliança. Esse evento também ensina que boas intenções não justificam a desobediência. Uzá pode ter agido com zelo, mas seu zelo não estava alinhado com a vontade de Deus. Podemos ser zelosos, cuidadosos e até mesmo ter boas intenções, mas tem que ser de acordo com a lei de Deus, não nossas próprias vontades. E como agravante ao erro, a arca estava sendo conduzida de forma contrária às instruções de Deus. Quais eram as instruções? Em Números 4,15, Deus ordenou que a arca fosse carregada pelos levitas da família de Coate, usando varas de madeira de acácia revestidas de ouro. Em Êxodo 25, do 13 ao 15, diz assim: E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás à arca o testemunho que eu te darei. Eles não deveriam tocar na arca diretamente, sob pena de morte. Já em Números 7,9, a lei de Deus acrescenta que a arca nunca deveria ser transportada em uma carroça, mas sempre carregada nos ombros dos levitas. Davi e seus homens colocaram a arca em uma carroça nova, boa intenção, mas seguindo o exemplo dos filisteus, que haviam transportado a arca em uma carroça quando devolveram a Israel. 1 Samuel 6, 7 a 8. No entanto, os filisteus eram pagãos e eles não conheciam as leis de Deus. Israel, por outro lado, tinha instruções claras sobre como a arca deveria ser tratada. Então, eles negligenciaram algo que era ordenança na lei de Deus, algo que já estava determinado por Deus na sua lei. A arca foi transportada por Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que não eram levitas, mais um agravante no erro. Eles não eram levitas designados para essa tarefa. Isso violou as instruções divinas sobre quem poderia transportar a arca. A falta de consulta a Deus do rei Davi colaborou fortemente para esse erro.
Davi não consultou a Deus ou as Escrituras sobre como a arca deveria ser transportada. Ele agiu com base em sua própria sabedoria e no exemplo dos filisteus, em vez de seguir as instruções divinas. Muitas vezes cometemos esse erro. Seguimos nossos próprios corações, seguimos a opinião dos outros e não consultamos a Deus nem as próprias Escrituras. E o uso dessa carroça pode ter parecido mais prático e eficiente. E por isso Davi priorizou a conveniência em vez da obediência. A celebração com música e dança mostra que Davi e o povo estavam animados quando conduziam a arca, mas não estavam necessariamente focados na santidade de Deus. A adoração deve ser feita com reverência e temor, conforme descrito em Hebreus 12, do 28 ao 29. A palavra nos diz assim, pelo que, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós recebemos a graça, o ministério, o serviço pela graça, mas isso não impede de termos reverência. Mas, graças a Deus, Davi aprendeu a lição de que com Deus não basta boa intenção, mas é preciso reconhecer a santidade de Deus. Após a morte de Uzá, Davi entendeu que Deus é santo e deve ser tratado com reverência. Ele teve medo do Senhor e questionou como poderia levar a arca para Jerusalém, versículo 9 de 2 Samuel 6. E entendeu a importância da obediência. Davi aprendeu que a obediência à lei de Deus é mais importante do que boas intenções ou métodos convencionais. Mais tarde, Davi fez correção do erro. Davi corrigiu o seu erro. Ele organiza o transporte da arca novamente, mas agora de acordo com as instruções divinas, usando os levitas para carregá-la nos ombros, de acordo com 1 Crônicas 15, 2 e versículo 3 ao 15, que diz assim: Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Pois porque, quando primeiro vos assim não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então veja agora como Davi, ele vai fazer o transporte da arca de maneira correta, usando os levitas consagrados, se consagrando e fazendo conforme as instruções, com as varas sobre as argolas e levando sobre os ombros, sem tocar na arca diretamente. Podemos aprender muitas lições para nós hoje com essa passagem impactante, como reverência na adoração e como nós devemos aproximar de Deus com humildade e respeito, reconhecendo sua santidade. A adoração não é apenas sobre sentimento, mas sobre obediência e reverência, e também obediência às Escrituras. A Bíblia nos dá instruções claras de como devemos viver e adorar. Ignorar essas instruções, mesmo com boas intenções, pode levar a consequências negativas e gravíssimas. Essas passagens nos ensinam também a aprender com os erros. Davi aprendeu uma lição importante sobre a santidade de Deus. Da mesma forma, devemos estar dispostos a aprender com os nossos erros e a ajustar nossas ações de acordo com a vontade de Deus. Além disso, devemos entender que no Novo Testamento a Arca da Aliança é substituída pela pessoa de Jesus Cristo, que é a manifestação plena da presença de Deus.
João 1,14 diz que nós devemos nos aproximar dele com fé e reverência, sabendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, de acordo com João 14,6. Bom, agora que nós aprendemos a lição, vamos para o questionário, com 3 perguntas. Por que Uzá foi punido por tocar na Arca da Aliança? 2. Qual foi o erro de Davi ao transportar a Arca da Aliança? E 3, e última pergunta, quais lições podemos aprender com o episódio de Uzá e Davi em 2 Samuel 6, do 1 ao 9? A resposta eu vou deixar fixado nos comentários. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui e até o próximo vídeo.